Olá pessoal, questão interessante aí do Enem de 2016, questão que precisa de uma interpretação muito grande, mas o cálculo em si não é tão difícil. Vamos lá. De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral a seguinte marcação: ABC barra DE R F G, como um exemplo aqui. Então tem 3 dígitos, uma barra, 2 dígitos, um R maiúsculo, depois mais 2 dígitos. Essa marcação identifica as medidas do pneu da seguinte maneira: os 3 primeiros dígitos, que são o ABC, é a largura do pneu. Está escrito aqui embaixo, largura do pneu. O DE é igual ao produto de 100 pela razão entre altura e largura, certo? Então, o DE é o mais complexo, então por isso eu vou copiar ele aqui. Então, o DE significa 100 vezes, né? É o produto, então é vezes. A razão é uma divisão entre a altura e a largura. Então, aqui A de altura, L de largura, combinado? Beleza. R significa radial, nada demais, e FG significa o diâmetro interno. Diâmetro interno, então essa medida aqui é o que a gente chama de FG. A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados, que eu já usei essa figura para explicar a questão. O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus do seu carro. Ao chegar em uma loja, é informado das possibilidades do pneu, somente os pneus. 1, 2, 3, 4, 5. Os pneus estão aqui. Analisando juntamente com o vendedor as opções, concluem, então eles já concluíram, não é dúvida, que o pneu mais adequado para o seu carro é o que tiver menor altura. Então, qual é a vibe dessa questão? Dessa forma, o proprietário do veículo vai comprar qual pneu? Então, entenda, qual é o objetivo dele? Comprar um pneu de menor altura. Ele precisa comprar um pneu de menor altura. E aí você fica pensando, diante de tudo que a gente leu, o único momento que você leu a altura foi aqui que eu transferi para cá. Então, ele quer saber, dentre os pneus que estão à disposição, qual é o que tem menor altura. Então, eu tenho que fazer os cálculos, certo? Bora fazer o cálculo. A fórmula está aqui. Quantos cálculos eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 cálculos, mas na verdade eu não vou fazer, eu só vou interpretar. A, B, C, D, E. Tenho essas possibilidades aqui de pneu, certo? Vamos lá. O que está escrito aqui na fórmula? DE. DE é o elemento que fica depois da barra, imediatamente depois da barra. Quais são os elementos? Tem todos esses aqui. Então, na letra A vai ser 55, na letra B vai ser 65, na C 75, na D 80 e na E 60, antes da igualdade. Beleza? Trazer um pouquinho mais para cá. Depois da igualdade, eu tenho o quê? Eu tenho 100 vezes a altura, então vai ficar 100 vezes a altura, 100 vezes a altura, em todos eles. E embaixo eu vou ter a largura, embaixo a largura. Ah, mas aonde eu acho a largura do pneu? Ele disse em algum momento o que seria a largura. O que é a largura? ABCD é a medida da largura. ABCD são os valores antes dessa barrinha. Então, a largura seria isso daqui. Então, isso daqui tudo é o que a gente chama de largura. Beleza? O que está depois da igualdade, depois da barra, é o DE. Beleza? Então, eu vou descobrir agora através desses cálculos aqui. Então, embaixo largura. Largura é os 3 primeiros dígitos que compõem o pneu. Então, aqui 205, aqui 175, aqui 175, aqui 175 e por último, aqui eu tenho 185.
E agora eu quero achar o A. Para achar o A, gente, em todos os cálculos, que eu não vou fazer todos, eu vou multiplicar cruzado e isolar o A. Só que o A ele está junto com 100, tá? Todos eles estão junto com 100. Então, esse 100 não vai interferir. Ou seja, o que vai determinar a minha escolha? A multiplicação. 55 vezes 205, eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer 65 vezes 175. Eu vou fazer 75 vezes 175. Eu vou fazer 80 vezes 175. E por último, eu vou fazer 60 vezes 185. E vou ver qual deles vai dar um valor menor. Por que menor? Porque ele quer um valor menor de altura. Não preciso concluir o cálculo. Basicamente, essa multiplicação com essa, depois você vai multiplicar para cá, você vai achar o A. Então, o que vai determinar vai ser essa multiplicação. Certo? Ah, Humberto, por que você não vai fazer os três? Ué, porque para pensar. 175 se repetiu. Aqui está 80, 75 e 65. Obviamente, esses dois são maiores que esse. Então, entre os três aqui, o que eu escolheria seria esse, sem precisar de concluir o cálculo. Ah, Humberto, mas tem outros dois que você tem que fazer. Sim. Então, julgo eu que você tem que fazer 3 multiplicações e não 5 multiplicações. Fazendo as multiplicações, eu vou fazer na calculadora aqui para adiantar o vídeo, mas vocês são capazes de fazer. Aqui deu 11.275. Aqui deu 11.375. Ou seja, entre os dois já está perdendo esse daqui. Esse daqui já está perdendo. E a última multiplicação é 60 vezes 185. Dá 11.100. Então, entre 11.100 e 11.275 vai para 11.100. Então, eu tenho que usar o pneu 60185. Qual é esse pneu? 60185, pneu letra E. Beleza? E assim a gente conclui a questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.